Bom dia, bom dia. Começamos hoje mais uma semana, né? Vamos agradecer por isso. Que mais uma semana a gente consiga vencer todos os nossos desafios, alcançar todos os nossos projetos e estudar bastante, certo? Nós vamos começar nessa aula de hoje com um novo capítulo, que é o capítulo 7, sobre os recursos naturais. A gente vai iniciar ele hoje, mas a aula que vem a gente vai dar uma pausa para fazer uma revisão para a prova de quarta-feira. Também será tranquilo, né? Baseada no capítulo 6, capítulo 5 e 6 do livro. Então vamos falar então. Acompanhe comigo a leitura aí da página 59. Recursos naturais. Economizar os nossos recursos é a forma de continuar vivendo em nosso planeta. Precisamos poupar, pensar no meio ambiente, afinal, nós somos parte dele. Então, recursos naturais é um tema bastante vasto, que é onde a gente vai falar de reciclagem, de cuidar do meio ambiente, de desenvolvimento sustentável. Quem já ouviu falar nessa palavra, né? Essas duas palavras, desenvolvimento sustentável. É um meio de você utilizar recursos do meio ambiente, mas repor ele novamente, para ele não ficar o quê? Escasso, né? Então são todos temas abordados nesse assunto recursos naturais. Nossos recursos naturais. A exploração dos recursos naturais nos oferece há décadas materiais que são utilizados no nosso cotidiano e que tornam o nosso dia a dia mais prático e eficiente. Por que ele está falando mais prático e eficiente? Por exemplo, hoje a energia. Antigamente, quando os antepassados não tinham energia, né? A dificuldade que era. Só que ao mesmo tempo eles não sentiam tanta dificuldade porque não conhecia esse recurso. Nós hoje, para imaginar como que seria a sua vida hoje se você não tivesse energia elétrica. Seria difícil, né? Porque a gente já conheceu, né, a capacidade da energia, de tudo que ela faz. Se a gente está com calor, vai lá, liga o ar-condicionado, o ventilador. Se está com fome, está com pressa, você pega a comida, vai lá e esquenta no micro-ondas, rapidinho, né? São esses que fazem coisas da modernidade, que usam recursos naturais. Só estou dando alguns exemplos, que facilita a nossa vida, né? Mas você já se perguntou se essa exploração traz algum prejuízo ao meio ambiente? Quem já se perguntou? Pois a resposta é sim, claro. Por exemplo, o petróleo, quando extraído, servirá como base para a produção da gasolina. Esse combustível, porém, é queimado para gerar energia e permitir o deslocamento do carro, o que gera gases poluentes que são emitidos na atmosfera. Vamos lá, antigamente o pessoal viajava de um estado para outro em cima de cavalos de carroça, ou de uma cidade para outra de carro de boi. Pensa, ficava dias e dias, gente, para poder chegar numa cidade. Ó, pra você ver, vamos imaginar, daqui era Araguapaz, que é pertinho, que a gente faz em poucos minutos de carro essa viagem. Eles demoravam dias. Vocês estão me entendendo? Mas aí ele pergunta, essa exploração, essa modernidade toda, né, tá gerando prejuízo para o meio ambiente? Infelizmente, claro que sim, que está, né? Igual o carro, ele vai gerar, o deslocamento dele vai gerar o quê? Emissão de combustíveis fósseis que vão ser liberados para a atmosfera, e isso infelizmente vai prejudicar, nos causando poluição da atmosfera, né? Assim, recursos naturais, quando utilizados de forma incorreta, nos oferecem risco. É verdade que precisamos muito de cada matéria-prima retirada da natureza. No entanto, é necessário utilizá-las de forma controlada, ou seja, retirando apenas o que é imprescindível, ou seja, o que é extremamente necessário ser retirado da natureza. Hoje sofremos com as consequências
de nosso modo desenfreado de lidar com tudo o que a natureza oferece. Quanto mais petróleo demandamos, mais extraímos do ambiente. Essa prática vem desde o período da Revolução Industrial. Alguns países, à custa do avanço industrial, retiraram recursos que hoje se encontram esgotados no meio ambiente. Então é isso. O que é o desenvolvimento sustentável que eu falei lá atrás? É um modo de você usar os recursos da natureza, mas não deixar esgotá-los. Então algumas coisas que nós, seres humanos, extraímos da natureza estão esgotando, igual o petróleo está esgotado em algum lugar. Ele não renova. Você está me entendendo? Então tem que saber usar, porque tem recursos que não vão se renovar, né? E o petróleo não é uma coisa que surge assim do dia para a noite, são milhares de anos, né? E tem a questão de que tem recursos que não vão se renovar. Vamos acabar e ele não vai se renovar, não vai ter de novo. Vamos ficar sem. Alguns recursos estão sendo consumidos de uma forma tão abrupta e descontrolada que não estão tendo tempo suficiente para se restabelecer na natureza. Que a gente acabou de falar. Por isso, é tão urgente a conscientização das pessoas para que diversos recursos não deixem de existir. Tem que usar, mas tem que dar tempo da natureza reconstituir tudo. Você não pode usar, por exemplo, um solo, usar o solo, e de repente a gente usar tanto esse solo que você vai deixar o solo incapaz de produzir depois de novo, né? Então você tem que usar o solo, mas você tem que executar medidas que depois esse solo ele vai produzir de novo. Isso é recurso, isso é desenvolvimento sustentável. De acordo com o seu tempo de reposição no ambiente, os recursos naturais são classificados de duas formas: os renováveis e os não renováveis. Tem uns recursos que não vão se renovar, outros têm a capacidade de renovar, por isso que é necessário dar o quê? O tempo para ele. Os recursos renováveis são aqueles que levam pouco tempo para se restabelecer na natureza. Já os não renováveis levam centenas e milhares de anos, por isso, em alguns casos, podem acabar se extinguindo. Por quê? Porque o ser humano não dá tempo dele renovar. Porque ele demora muito tempo e nós estamos anos. Os recursos naturais renováveis, entretanto, também podem vir a se esgotar se utilizados sem a administração, sem o devido rigor. Os seres vivos e as fontes de energias como o sol e o vento são exemplos de recursos renováveis. Aqueles que passam por um processo de renovação mais rápido no ambiente. Já o petróleo, o carvão mineral, as pedras preciosas e outros minerais são exemplos de recursos naturais não renováveis, cuja renovação no ambiente é lenta, tornando-se limitado para o uso, certo? Finalizando esse pedacinho da página 60, vamos fazer uma análise. A água é classificada como um recurso natural renovável, mas não é um recurso infinito porque ela pode acabar, né? Por conta das atitudes humanas, como a poluição das nossas fontes e do ar, esses recursos tão vital para os seres vivos vai se tornando cada vez mais escasso, vai se acabando. Devemos controlar, assim, tanto a extração dos recursos naturais renováveis quanto a dos não renováveis. Ambos são importantes para quem? Para os seres vivos. E quando a gente fala seres vivos, não é só nós, humanos, tudo que tem vida no meio ambiente, tá? Aí ele faz aqui vamos pensar aqui. Reciclagem pode colaborar para a diminuição da retirada de alguns materiais da natureza? Apresente justificativa. Então, responde aí no seu caderninho e justifica com base nos conhecimentos que você já tem, o que a gente já discutiu aqui. Será que a reciclagem pode ajudar a manter esses recursos naturais, ajudar a não destruir tudo? De alguma forma, está restabelecendo o equilíbrio da natureza? Hein? Responde aí no seu caderninho, faça essa anotação aí, tá? E a nossa aula de hoje termina por aqui. Na próxima aula a gente vai dar, sem ser a próxima, na outra, né? A gente vai dar continuidade no texto. Tenha um bom dia e vocês fiquem com Deus.